Olá, meninas! Vamos para a nossa aula número 6 de Core Training. Vamos usar a nossa bola, amiga bola. Não quero uma bola muito cheia, pode ser aqui nessa intensidade, tá? Vamos sentar aqui, ó, sobre a bola. Quero que vocês coloquem a mão aqui na barriga de vocês. E eu não quero que vocês forcem uma contração. Eu quero uma percepção dessa musculatura profunda. Tudo bem? Vamos lá, ó. Inspira. Expandindo costelas. E numa exalação nasal, perceba o que acontece aqui na sua barriga. Inspira. Expandindo costelas. Jogando o ar lá nas costas. Exala. Inspira. Exalou. Tirando essa pressão do assoalho pélvico da bola, tá? Mais 2 vezes, inspira. Exala. Mais uma vez, inspirou. E exalou. Agora a gente vai inspirar, fazer uma pequena pausa e fazer essa ascensão de baixo para cima, tá? Como se fosse um zíper, ok? Vamos lá, língua no céu da boca, arcada dentária destravada, mantenha as mãos aqui. Vamos lá, inspira, pausa, exala, de baixo para cima. O umbigo entra e sobe, imagina que tem um zíper aqui da calça fechando. Inspira. Exala, de baixo para cima. Percebe a resposta que acontece aqui embaixo. Inspira. Exala, de baixo para cima. Mais 2 vezes, inspira. Exala, de baixo para cima. Mais uma vez, inspirou. Exalou, de baixo para cima. Muito bem. Exercício número 2. Vai deitar de barriga para cima. Vai colocar essa bolinha entre os joelhos. Pelve conectada no pelve neutra, né? Sacro conectado, lombar longe do chão, livre do chão, onde você fecha o seu sutiã conectado ao chão e a base do crânio também. O que eu não quero na inspiração é que você faça isso aqui, ó. Tá? Então, o seu processo tifoide ele tem que ir de encontro lá à sua torácica, tá bom? Sem colapsar, sem fechar demais. É uma intenção lá para a sua torácica. Então, ó, inspira. Jogando ar lá nas costas, expandindo costelas. Exala. O umbigo entra e sobe e você aperta um pouquinho a sua bola. Inspirou. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira grande. E numa exalação, o umbigo entra e sobe e aperta um pouquinho essa bola. Mais 2 vezes, inspira grande. E numa exalação, o umbigo entra e sobe.
Mais uma vez, inspira grande. E numa exalação, umbigo entra e sobe. Sem retificar a coluna, gente. Ainda sem intenção aqui, olha. Você vai tirar as duas pernas, pelve neutra, os 3 pontos conectados, sacro, aonde fecha o sutiã e a base do crânio. Você vai inspirar e, ó, afasta os 2 pés e aproxima o joelho. E numa exalação, ó, cruza. Umbigo entra e sobe. Inspira, aproxima o joelho, os pés se afastam. E numa exalação, umbigo entra e sobe. Inspira, os pés afastam. E numa exalação, umbigo entra e sobe. Inspira, os pés afastam. E numa exalação, umbigo entra e sobe. Inspira. Exala pelo nariz. Umbigo entra e sobe. Mais uma vez, inspirou. E numa exalação, umbigo entra e sobe. Muito bem. Agora eu quero que vocês coloquem essa bola aqui, ó, atrás do joelho de vocês. Pelve neutra. Pode colocar as mãos aqui, ao lado do corpo, ou aqui formando um V baixo, tá? Então, olha só. Inspira. E vai descendo a perna, exala, umbigo entra e sobe. Inspira e puxa. Cuidado para não retificar a coluna. Exala, umbigo entra e sobe. Inspira e puxa. Exala, umbigo entra e sobe. Inspira e puxa. Exala, umbigo entra e sobe. Inspira e puxa. Exala, umbigo entra e sobe. Pode colocar o braço também aqui, ó. Inspira e puxa. Exala, umbigo entra e sobe. Exercício número 3, a gente vai movimentar a bola junto com a perna, tá? O que eu não quero que aconteça é isso aqui, ok? Então, olha só, inspira, vocês vão inspirar, mantendo essa conexão aqui, ó, de caixa torácica, sem estufar o peito. E na exalação, vai puxar uma perna e trazer as mãos, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Cuidado para não estufar essa caixa torácica. Inspira e volta. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. E numa exalação, controla essa caixa torácica. O umbigo entra e sobe. Inspira e volta. Numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta.
E numa exalação, o umbigo entra e sobe, mais uma vez. Inspira e volta. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. O próximo, gente. Vocês vão inspirar, sem estufar o peito. Inspira e numa exalação, tragam as duas pernas. Porque eu vou tirar aqui o meu tapete, ó. Inspira e numa exalação, traz as duas pernas, o umbigo entra e sobe. Inspira. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspirou, expandindo costelas. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Mais duas. Inspira. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. A última, inspira. E numa exalação, o umbigo entra e sobe. Volta lá, ó. Joelhos flexionados, calcanhar apoiado. O que eu vou querer? Vocês vão inspirar, sem estufar aqui, ó. Mantenha a alça do top conectado, processo tifoide lá para a torácica. Inspira, exala e tira uma perna, o umbigo entra e sobe. Cuidado para não desalinhar a pelve. Inspira e volta. E na exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. Na exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. Na exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. Na exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e volta. Na exalação, o umbigo entra. Sobe mais uma para cada lado. Inspira e volta. Na exalação, o umbigo entra e sobe. Só mais uma vez. Inspira e volta. E na exalação, o umbigo entra e sobe. Aqui, ó, estende uma perna, né? Lembra? Processo tifoide lá conectado, sacro conectado, lombar livre. Inspira. E numa exalação, ó, eu puxo a perna, vou apertando a bola e volto. Inspira, alivia. E numa exalação, o umbigo entra e sobe, ó. Eu puxo a perna e volto. Inspira. E numa exalação, eu puxo a perna, o umbigo entra e sobe, eu volto. Inspira. E numa exalação, eu puxo a perna, ó. Faço um giro e volto. Mais uma. Inspira. E numa exalação, eu puxo a perna, gira e volto. Troquei. Inspira. E numa exalação, eu puxo a perna, faço um pequeno giro e volto. Inspira. E numa exalação, eu puxo a perna, o umbigo entra e sobe, eu volto. Inspira. Eu puxo a perna, faço um pequeno giro e volto. Inspirou. Na exalação, o umbigo entra e sobe. Aqui, ó, coloca uma mão, a mão aqui embaixo da bola, a outra mão formando um V. Eu quero que vocês mantenham essa pelve estável, tá? Então, inspira. Exala, vai tirar a mão oposta à bola. O umbigo entra e sobe, não retifica a coluna e faz uma pressão com essa bola aqui, ó.
e volta. Inspira. E na exalação, puxa. O umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Na exalação, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Na exalação, o umbigo entra e sobe. Eu tô apertando a bola. Inspira e desce. E na exalação, o umbigo entra e sobe. Eu tô apertando a bola. Trocou. Toda vez que a perna descer, gente, alivia um pouquinho a pressão na bola, tá? Então, olha só. Inspira. E na exalação, aperta a bola. O umbigo entra e sobe. Inspira e desce. E na exalação, puxa a perna, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Aperta a bola, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Aperta a bola, o umbigo entra e sobe. Muito bem. Agora eu quero que vocês inspira, vamos fazer uma elevação de quadril. Exala e sobe. E vai ficar aqui. Inspira, mantendo aqui, ó, afastamento de costelas e pelve. Exala, o umbigo entra e sobe. Inspira. Exala, o umbigo entra e sobe. Inspira. Exala, o umbigo entra e sobe. Mais uma vez, inspirou. Exala, o umbigo entra e sobe. Continua aí. Inspira. Exala e puxa uma perna. O umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Exala, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Exala, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Exala, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Exala, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Exala, o umbigo entra e sobe. Inspira e desce. Exala, entra e sobe, mais uma vez. Inspira e desce. Exala, o umbigo entra e sobe. Desce devagar, encostando o sacro no chão. Une sola de pé com sola de pé. Vamos inspirar, ó, e dar uma balançadinha aqui, ó, com os joelhos. Depois aproxima aqui os joelhos, pés para fora, inspira e exala. Inspira e exala. Inspira e exala. Inspirou e exalou. Solta as pernas, relaxa o corpo. Inspira e exala. Relaxando o corpo. Mais 2 vezes. Inspira e exala. A última, inspira e exala.